pedagogia social é uma área que se dedica ao estudo e questões da sociedade e para a formação do desenvolvimento humano. A pedagogia social é uma ciência de construção que visa ajudar pessoas que estão com algum tipo de vulnerabilidade social. Mas ela também não prega só a vulnerabilidade social, ela também prega o bem-estar, com alguns tipos de atividades, com educação fora dos padrões escolares, fora dos muros da escola. Educação não é só dentro da escola, é fora também. Então, o educador social, ele é um profissional capaz de trabalhar com o sujeito em sua totalidade, pois ele assume o papel de mediador entre o educando, a sociedade e a cultura. Bom, iremos falar onde acontecem as práticas desenvolvidas pelos educadores sociais. As práticas pelos educadores sociais acontecem em espaços não formais de educação e são desenvolvidas em instituições, atendimento à infância, à adolescência, a adultos e pessoas idosas em diferentes segmentos, com uma grande abrangência de ONGs, ações voluntárias e o trabalho se desenvolve no Brasil. A educação apresentada pelos autores compreende que a educação informal se dá de maneira espontânea. Ela acontece com a interação direta com o meio em que vive. Já a educação formal e não formal necessita de um mediador que irá organizar, planejar e coordenar o processo de aprendizagem de aula. A partir da reforma do Estado, em 1995, dentro do termo público não estatal, surge o terceiro setor. A relação da pedagogia e o terceiro setor era porque crescia cada vez mais ações de ONGs e outros tipos de organizações da sociedade que, pela teoria da pedagogia social, são espaços de atuação de educadores sociais. O primeiro setor é representado pelo Estado. O segundo setor é representado pelo mercado. O terceiro setor é representado pela sociedade civil. O terceiro setor é um termo sociológico para definir organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público. Consiste em um amplo e diversificado conjunto de instituições como fundações, associações comunitárias, organizações não governamentais, entidades filantrópicas e outros, que são iniciativas privadas, mas sem fins lucrativos, que atuam em prol do bem comum e da cidadania. A primeira referência histórica de uma entidade do terceiro setor é a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos, que foi fundada no ano de 1543. Ela funciona até hoje, prestando serviço de apoio e assistência hospitalar. Neste contexto, políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática os direitos previstos pela Constituição Federal e outras leis, principalmente para articular posições dos setores marginalizados em relação às mobilizações sociais, efetivando e ampliando os direitos das minorias. Diante da preocupação com a formação integral do ser humano, é efetivamente política institucionalizada, como gestos imparciais sobre categóricos e privilégios, mas também que consiste e sustente as aplicabilidades dos direitos humanos, e desta forma, educacionais. Portanto, emergem novamente as iniciativas alternativas de redes comprometidas com a vida, tanto institucionais quanto provenientes de movimentos públicos, em que exijam posturas e amparo à sua própria humanidade, dentro do que se faz essa política. Bom dia, estamos aqui com a doutora Cláudia Pinheiro para fazer uma entrevista com ela. Bom dia, professora. Qual é a relação da pedagogia social com as políticas públicas? Bom dia, pessoal. A pedagogia social ela surge como uma possibilidade de implantação das políticas públicas através da implantação e do desenvolvimento de projetos. Então, ela se torna uma ferramenta de implantação das políticas públicas da educação de forma mais efetiva. Você consegue perceber as políticas públicas presentes na educação, como diz a Constituição Federal de 1988, no artigo 2005, que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado? Então, eu acho que essa parte da Constituição no Brasil, ela em partes ela é implantada, né? Porque a educação ela é um direito de todos, o Estado tenta manter isso de uma forma equânime dentro da sociedade, mas a qualidade da educação que está sendo entregue para a população em geral, ela não é uma qualidade satisfatória. E os índices que estão sendo apresentados pelo governo demonstram isso.
Qual o papel do professor para contribuir com a educação onde há ausência das políticas públicas? O professor ele é um incentivador, um transformador da sociedade. Então, onde as políticas públicas não chegam, ele acaba fazendo o papel de transformação desse local através das suas ações, através dos seus projetos, através da sua própria conduta de vida. Como é possível assegurar a efetivação das políticas públicas na educação? A efetivação vem por intermédio da implantação do governo. A efetivação das políticas públicas na educação. Então, a efetivação de políticas públicas é algo bastante complexo, porque perpassa principalmente pelo governo, pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Mas a população em si, ela pode cobrar desse governo a implantação dessas políticas públicas. Qual a importância dos projetos sociais e programas educativos para a educação? Na verdade, a educação ela só consegue se fazer na sua totalidade quando ela ocorre em consonância com a implantação de projetos sociais, de projetos educativos, no intuito de resolver algumas lacunas que o próprio processo educacional deixa. Tá. Muito obrigada, professora, por participar com a gente do nosso trabalho. Obrigada. Estamos com a professora Maria Zélia, especialista em educação, para esclarecer algumas dúvidas. Qual é a relação entre a pedagogia social e as políticas públicas? A pedagogia social visa ajudar compreendendo situações de crianças vulneráveis, por exemplo, crianças, né? Tem várias situações, dentre elas crianças vulneráveis. E no sentido de auxiliar a criança a ter uma educação adequada, a ter uma alimentação adequada. Por exemplo, o programa Bolsa Escola é uma política pública que auxilia as crianças a frequentar a escola, porque muitas crianças não têm o que comer e não têm nem como chegar à escola. Então, isso viabiliza para que também os pais possam levar essas crianças à escola, porque muitos pais estão desempregados e com esse programa do Bolsa Escola facilita, né, que o pai possa estar em casa cuidando da criança e levando na escola. Como é possível assegurar a efetivação das políticas públicas na educação? Isso aqui não é, tá? Qual o papel do professor para contribuir com a educação, onde há ausência de políticas públicas? É necessário haver a demanda, e como eu disse anteriormente, o professor identifica a falta, né, a demanda, e cobra do poder público. Mas enquanto isso não vem, o professor pode lançar mão de confecção de materiais a partir de sucatas, ensinando alguns alunos a melhorar a sua renda, construindo materiais de sucata para revender. Então ajuda a contribuir para a sua renda. Qual a importância dos projetos sociais e programas educativos para a educação? Eu acho que é de suma importância. É necessário identificar e cobrar do poder público. E eu vejo que o transporte escolar gratuito, ele tem que ser presente, ele tem que ser identificado e ser cobrado, porque muitas crianças deixam de ir para a escola porque não tem como chegar até ela. Então é necessário que a família também conheça seus direitos e cobre do poder público. Como é possível assegurar a efetivação das políticas públicas na educação? É necessário haver uma demanda e, a partir da demanda, ser cobrado ao poder público. Por exemplo, numa escola que a escola identificar que tem um aluno que não está frequentando a escola porque não tem transporte, a escola tem que cobrar do poder público para que essa criança tenha o transporte escolar, que é um direito, é política pública na área da educação. Você consegue perceber as políticas públicas presentes na educação, como diz a Constituição Federal, no artigo 205, que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado?
percebo. Por exemplo, a educação básica obrigatória e gratuita é ser oferecida, dentre outros programas, Bolsa Escola, Bolsa Família, transporte escolar. Eu vejo, não são todos, né? Não vejo todos. Por exemplo, o direito ao lazer, né? Muitas crianças não têm esse acesso. Mas eu vejo sim, o programa do livre didático, por exemplo, é uma política pública que eu percebo. Agradeço a colaboração da professora Maria Zélia. Foi um prazer. Qual a relação da pedagogia social com as políticas públicas? Na verdade, a pedagogia social ela atua mais forte aonde há ausência das políticas públicas. Então, a relação é muito forte. Claro que mesmo com políticas públicas, o pedagogo social pode intervir também, mas ele é mais urgente aonde as políticas são omissas. Você consegue perceber as políticas presentes na educação, como diz a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado? Eu consigo ver as políticas públicas, por exemplo, no caso da educação, onde a gente já conseguiu fazer a universalização do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nesse caso, sim, né, a efetivação aconteceu no quesito vaga. Claro que a gente não está muito distante dela ter uma excelente qualidade, mas o processo de expansão nem sempre vem acompanhado rapidamente da qualidade. Então, eu consigo ver, sim, relacionado à educação. Qual o papel do professor para contribuir com a educação onde há ausência das políticas públicas? Na verdade, às vezes, né, o pedagogo social que vai fazer essa intervenção onde o Estado não faz, às vezes é a única elo de ligação entre as pessoas que não têm acesso a essas políticas e aqueles até que elaboram as políticas. Não têm acesso a essas políticas e aqueles até que elaboram as políticas. Muitas vezes ele faz esse processo de interlocução ou mesmo ele serve como exemplo para aquelas pessoas que não têm um exemplo para seguir. Então ele é muito importante. Como é possível assegurar a afetivação das políticas públicas na educação? Na verdade, para efetivar na educação, agora que a gente já conseguiu a questão da expansão, a gente precisa agora solicitar ou trabalhar no aspecto da qualidade. Mas as políticas públicas, elas são elaboradas com base em quê? Na verdade, elas são elaboradas com base nas demandas que a população faz, tá? Em decorrência do sistema capitalista que a gente diz que ele é perverso, você tem as políticas educacionais e as políticas sociais. Mas essas políticas sociais e educacionais, elas vão ser mobilizadas pela população para que o Estado possa, então, intervir. Então, na verdade, essa efetivação depende muito da participação pública também. Qual a importância dos projetos sociais e programas educativos para a educação? Olha, eles são muito importantes, principalmente na esfera social, porque muitas vezes eles fazem o resgate de alguns alunos que já estão se perdendo, né? Entre drogas, entre não estudar e outras coisas. Então, esses projetos servem muito para resgatar essa autoestima, essa confiança e essa noção de que é possível um futuro diferente. Então, são muito importantes. Muito obrigada, professor. De nada. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.